Dando sequência, pessoal, eu tratei durante 2 longos anos. Às vezes eu ia nele no médico 1 ou 2 vezes por mês. Depois de ter passado por 4, ele foi o quinto médico, então a gente persistiu nele. Eu fui numa psicóloga a qual eu não obtive sucesso, não me identifiquei com ela e não estava adiantando porque eu estava num processo que eu não estava conseguindo lidar com as minhas emoções, como eu já expliquei para vocês no primeiro vídeo sobre depressão. A gente precisa dar uma acalmada nesses sintomas, dar uma aliviada, conseguir resgatar a esperança para você conseguir obter uma ajuda a mais, né? Fiz o tratamento, fui fazendo, até que no final de 2014, ali depois do meio do ano, eu já estava melhor, eu já estava conseguindo me reerguer, já estava conseguindo ver algumas possibilidades. E esse médico, gente, é um ser humano maravilhoso. Ele me encantou, por não somente com conhecimento, mas com a pessoa. Parece que ele sabia o que você estava sentindo, parece que ele conhecia essa dor. E foi muito importante. Não era um médico que via só a doença, não, ele conversava, ele ajudava você a lidar com essas questões. Ele até tem uma especialização a mais. Então eu falei pra ele, porque eu me encantei com essa ajuda que ele foi me dando nesse descobrir do eu, nesse desabrochar. Vem daí o nome da minha página. Eu ficava lendo durante as madrugadas que eu não tinha sono. Eu lia muitos livros, li muitas coisas. Então eu me encantei por essa área. Falei pra ele que eu queria fazer medicina para depois eu fazer psiquiatria, me especializar em psiquiatria. E aí eu prestei vestibular de medicina, mas não passei. Fiquei de excedente e não deu certo. Foi uma experiência, tudo mais, mas teve ótimo, porque isso me deu um ânimo. E eu fui contar pra ele que eu tinha prestado vestibular, mas que eu não tinha passado. E aí, ele falou assim pra mim: Ju, vai pelo caminho da psicologia que você vai chegar onde você quer. Eu falei assim, então acho que eu vou riscar este caminho. E arrisquei. Gente, sou extremamente apaixonada pela psicologia, me encontrei na psicologia, sou muito realizada, e assim eu aprendi muito. Quando eu iniciei a graduação, eu ainda não estava 100% curada da depressão, ainda eu tomava medicação, ainda fazia tratamento. Mas depois que eu passei esse período, no meio do ano, chegando uma semana de provas, muita tensão, muita pressão, muita autocobrança, me deu uma crise de ansiedade. Então, eu peguei um cartãozinho que uma pessoa muito especial, que é a minha psicoterapeuta hoje em dia, havia me dado, que ela foi minha professora, e ela me deu o cartãozinho dela para me procurar ela, que eu falei para ela que eu queria conversar, tudo mais, e ela me deu. Eu liguei para ela e ela falou assim: podemos marcar uma sessão? Me lembro exatamente. Na quarta-feira, eu falei: poxa, eu tive uma crise de ansiedade. Ela falou: se você consegue chegar no consultório 10h10, eu lembro exatamente. Eu falei: consigo. Meus pais estavam comigo e me levaram lá. A partir dali, gente, começou a minha trajetória. Foram várias sessões semanais, um trabalho cauteloso, não é só conversa igual todo mundo acha. E fui conciliando a medicação e já num período que eu já estava melhor da depressão. Ali eu fui conhecendo mais sobre a depressão,
fui conseguindo identificar os meus sentimentos, o que eu estava sentindo, se aquilo era depressão, se aquilo não era. E eu continuo fazendo terapia aí até nos dias de hoje, até hoje em dia, né? Então, assim, esse paralelo foi muito importante. Então, toda semana eu me encontrava com ela, foram sessões incríveis, sessões incríveis. As pessoas às vezes têm o receio de começar a psicoterapia, mas eu vou conversar com alguém que eu nunca vi, vou falar da minha vida. Gente, é libertador uma pessoa para te ouvir sem nenhum preconceito sobre o que você vai falar, sem nada. Você começa a conversar e você vai se entregando na sessão e você vai começando a analisar, poxa, isso me deixa assim, poxa, isso me deixa dessa maneira. E quando você consegue identificar aquilo, você consegue lidar melhor com as situações. Então, quando eu comecei a fazer a psicoterapia com ela, porque eu morava na cidade onde eu me formei, foi de grande valia, foi um autoconhecimento imenso. Hoje eu posso afirmar para vocês que depressão tem cura, que depressão não é frescura, que você se conhecer é uma das grandes maravilhas do mundo. Você entender os seus limites, você entender o que é bom para você, você entender como funciona tudo, as coisas com você. Porque, gente, mudar as pessoas, mudar situações é quase impossível. É uma porcentagem muito pequena, mas mudar você já é um passo para dar. Então, quando você consegue enxergar a situação diferente, quando você consegue agir diferente, tudo muda. E algumas coisas não mudam e você aprende a aceitar. Quando você aceita, as coisas ficam muito mais fáceis e muito mais gostosas de ser levadas. O que eu tiro disso tudo? Muito aprendizado, uma experiência incrível. Fácil? Não foi, foi muito triste. Todo mundo que participou desse período comigo lembra com tristeza, mas também com gratidão por eu ter superado. O remédio ajudou? Sim, mas ajudou mais a minha força de vontade. Então, não desanime se você está nesse processo e não se compare. Cada um tem um tempo, cada um é de uma maneira e cada um é único. Você tem que escrever a sua história, você tem que mostrar a sua autenticidade. A partir daí, tudo fica mais simples, tá ok? Gente, isso foi um resumo do que eu passei, um resumo da minha depressão, para ficar aí para você, que às vezes está passando, não sabe se vai passar, se não vai passar sim. Precisa de muita ajuda, não só dos outros, mas principalmente sua. E para isso tem ajuda. Então, se você está num nível que precisa de um médico, procure sim um médico psiquiatra. Depois, se possível, procure sim a psicoterapia, faça esse tratamento paralelo. E você que às vezes está começando a identificar, procure a psicoterapia, vai te ajudar muito e às vezes você nem precisa tomar remédio. Eu deixei chegar num ponto que eu precisava da medicação, primeiro, porque não tinha como. Mas se a gente prevenir, igual eu sempre trago aqui nos vídeos, igual eu sempre falo, se a gente tratar a causa, se a gente tratar o problema, não iremos precisar tomar algumas medicações e vamos poder lidar melhor com as coisas, tá bem? Espero ter contribuído de alguma forma com vocês, tá bem? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo!